Fala aí, rapaziada do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer aí o pós-jogo da vitória do Fortaleza sobre o CRB, 2-0 no Castelão. Os gols do Leão marcados pelo Moisés aos 40 minutos e o Lucero fez o segundo aos 48, os dois gols no primeiro tempo. E o Fortaleza encaminha aí o título da Copa do Nordeste 2024. O Fortaleza mandou no primeiro tempo, já no segundo tempo o CRB voltou melhor, criou algumas oportunidades, mas Fortaleza poderia até ter saído com um placar ainda maior, mas está com a vantagem 2-0. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos aí para o pós-jogo e daqui a pouco nós estaremos de volta. E acabar tendo um resultado muito ruim. Só que essa intensidade foi baixando e você pode ver que os dois gols que faz o Fortaleza são lances de escapada em velocidade. O Fortaleza é um time que propõe jogo, mas não é um time muito horizontal, é um time mais vertical. Isso. Ele é um time de ataque rápido. E, inclusive, o primeiro gol, o CRB dá uma dormida, né? Num lateral rápido que bate, o time demora para retornar, para se colocar atrás da linha da bola. E os dois gols do Fortaleza são de ataques rápidos. Não são necessariamente contra-ataques, porque o CRB também não subiu muita gente para dar tanto espaço. E aí o segundo tempo, esse gostinho de quero mais que você coloca é muito pelo contexto do jogo. Sim. Porque aí o CRB se vê numa situação, pô, se eu arrumar um gol aqui, pô, eu chego vivão em casa. Quase conseguiu, é que estava impedido. Exatamente. E aí com isso o jogo se abre um pouco mais. Muito erro técnico do Fortaleza no acabamento das jogadas, algo que não aconteceu no primeiro tempo e contra o Sport também. Eu acho que o Fortaleza fez o primeiro tempo contra o Sport e o primeiro tempo contra o CRB, 2 tempos de sniper, assim, não errou. As duas que apareceu, caixa. Foi lá e guardou. Sniper, viu, Bernardo? Que você que veio lá de Beverly Hills. Então. 2 tempos de Vou muita todo dia pra precisão. Beverly Hills. E aí Estive lá conseguiu semana com passada. isso um resultado muito importante. Contra o Sport foram 4 chegadas e 4 gols. Bora. E hoje 2 chegadas, 2 gols. E aí tudo que o Birner falou, né? Eu acho que com relação a nível de investimento, a tempo de trabalho, o que o CRB está fazendo é gigante para a realidade dele, mas não tem muita comparação. Eu acho que eles estão em prateleiras bem diferentes. Muito Tem bem. diferença, né, William? Boa noite, Boa desculpa. noite. Você quer? Imagina. Pediu a palavra. Mas porque assim, Pediu a palavra. eu trago aqui a analogia, né, de Moisés abrindo as águas. Eu gostei. E aí o Renato vem com uma referência bélica. Bélica, exatamente. Sniper, você, tiro. na paz de Deus, né? Impressionante, né? Eu queria que Prefiro as Moisés, pessoas não... o seu cajado. Isso claro. mostra a Não, faceta não, de cada comentarista. Do joguinho, né? do joguinho. Nós não gostamos de arma não, gente. Tá tranquilo. Eu vou acionar o Elton Opa, Serra, que é vamos da lá, Paz, vamos lá. e especialista em tricolores nordestinos, E né? em figurinhas também. Em figurinhas também. Ele é Nossa. campeão nisso. Ele é campeão nisso. Mas não é mesmo. figurinha de álbum. Na figurinha do Zap. Ninguém faz figurinha melhor do que o Elton Serra. Você precisa de umas figurinhas, acha lá o Elton Você Serra deu no Instagram. mole 5 minutos depois, Elton Serra já manda. Ele vai produzir pra você, viu? Elton Serra, seja bem-vindo ao nosso Linha de Passe. Faz essa cara. Ele faz essa carinha concentrado. Não tem noção. Agora, já se soltou Não lá. tem noção que se esconde atrás desse Velho, sorriso. você de não terno e gravata, imagina. assim. Faz aqui, cara. Você que tá vendo Linha de Passe, você não imagina o que é este ser humano aí, entendeu? Por trás desse semblante sério, Eu meio sempre digo meu intelectual irmão em até. aniversário. É verdade, é verdade. Elton Serra, conta pra gente aí. Qual que é a figurinha do jogo? Qual que é a figurinha do jogo? Boa, qual que é a figurinha do jogo, Elton Serra? Bom, boa noite, William. Boa noite, companheiros. É o Vitor Birner que tá aí? É ele. Estranho, né? De volta, né? Acho que só o Renato Rodrigues não tem figurinha, né? Mas em breve providenciaremos. Boa noite, Band Esportes. Eu acho que Protecionismo. a figurinha do jogo, viu, companheiros, acabou sendo muito mais o jogo coletivo do Fortaleza do que necessariamente um jogador em específico, né? Porque a gente sempre tem dúvidas de como o Vojvoda vai colocar o time em campo. Se especulava do Brits fazer uma espécie de falso lateral pelo lado direito, como muitas vezes ele faz, e o Kusevich começar como titular. Do Hércules jogar ao lado do Zé Wellison no meio campo, mas ele coloca o Rossetto para fazer essa função, né, no meio campo e joga com o Tinga. E era natural essa estratégia porque, como o CRB jogou com um lateral direito na esquerda,
era a fragilidade defensiva dessa equipe, onde jogaria o Pochettino, onde jogaria o próprio Pikachu e também esse suporte do Tinga, né? E o Rossetto sustentou um pouco mais por dentro para o Pochettino ter um pouco mais de liberdade. O Pochettino até caindo pelos dois lados do campo e o primeiro gol surge ali, né? Quando ele sai da referência, jogando um pouco mais por dentro para jogar pela ponta, e o Moisés tem essa facilidade do 1 contra 1. Já havia uma tentativa, inclusive, né, de colocar o Bruno Pacheco para fazer isso que fez o Moisés no primeiro gol. O Moisés sai arrancando, vive uma fase muito boa, está confiante, é o artilheiro da Copa do Nordeste, conseguiu abrir o placar. Depois do CRB conseguir fazer um jogo defensivo muito inteligente, porque o Daniel Paulista ele não joga com linha de 5, né? Ele coloca uma linha de 4 jogadores e esses 4 jogadores eles fecham ali o centro da área, até expõe um pouco os lados do campo, né? E o Fortaleza tentou fazer essas dobras pelos lados justamente para tentar tirar os dois laterais de quase da linha da grande área e conseguiu em algumas oportunidades, mas não conseguiu aproveitar, encaixar a finalização. Quando o Moisés faz 1-0, aí o Fortaleza conseguiu encontrar um pouco mais de espaço. Chegou ao segundo gol, né? Poderia ter feito mais gols no segundo tempo quando o CRB se abriu. O fato é que, no segundo tempo, escancarou algo que a gente já vê, né, companheiros, esse abismo entre Série A e Série B do Campeonato Brasileiro, que é banco de reservas. O Daniel Paulista tinha 4 jogadores sub-20 no banco e só fez 2 mudanças. O Vojvoda foi trocando e deixando o time mais consistente, né? Colocou primeiro até o Kevin Andrade para fazer uma função um pouco mais de meia, depois saindo um pouco mais pelo lado, trouxe o Hércules para fazer essa função de armador, colocou o Machuca, né, para prender um pouco os laterais do CRB, colocou o Rocha para fazer essa função de atacante no lugar do Lucero. Pedro Rocha não tem feito mais função de ponta, né, tem jogado um pouco mais por dentro, mudou um pouco a equipe, descansou alguns jogadores, manteve a rotação alta mesmo com o campo pesado, e o CRB não teve recurso, né, para fazer a equipe funcionar no segundo tempo. O Fortaleza fez um primeiro tempo eficiente e um segundo tempo de controle. Poderia ter feito mais gols, né? Um até seria anulado, que foi o lance do Lucero, que o goleiro acabou fazendo a defesa, mas houve uma falta na origem do lance. Mas acabou sendo um segundo tempo também onde o Fortaleza poderia ter feito mais gols. O fato é que consegue uma boa vantagem para o jogo da volta. É uma vantagem grande, olhando o CRB e Fortaleza, sim. Mas a gente sabe que o CRB no final do jogo fez um gol que acabou sendo anulado, que poderia mudar um pouco esse panorama do jogo da volta. E a gente não sabe até que ponto como esse time vai se comportar em casa a partir do minuto inicial. O fato é que é uma vantagem muito boa, uma vantagem confortável para o Fortaleza conquistar esse tricampeonato da Copa do Nordeste. O que fica... O Elton, fica à vontade, tá? A gente vai discutindo aqui. Antes de passar a bola para você, se você quiser pegar a bola, é só chamar, fica tranquilo. Jean, a questão é a seguinte, né? Até pela característica aí que o Elton estava falando, né? E até o Renatinho falou, segundo tempo, precisou buscar o gol, se abriu um pouquinho e aí deu um espaço para o Fortaleza, que é tudo que um time vertical gosta, né? Gosta de espaço, gosta de sair no contra-ataque. E aí a gente olha para o jogo da volta e fica imaginando, o CRB vai ter que fazer 2 gols. A partir do momento que ele se abrir, vai ser difícil conter o Fortaleza. Complicou, né? Eu acho que complicou, porque assim, a gente já apontava o Fortaleza como grande favorito para essa decisão antes do primeiro jogo. Depois de um 2-0 consolidado, e até por essa questão tática que o Renato traz, é claro que o Fortaleza está muito próximo da conquista, né? É uma diferença técnica muito grande, mas eu ainda acho que, assim, olhando para o que foi o jogo, e o jogo demorou a pegar, né? Até a metade do primeiro tempo, era um jogo muito duro, muito disputado, mas sem grandes espaços. O Moisés acaba sendo o grande nome na primeira etapa, com a jogada da bola na trave, com a jogada do gol, com a jogada do segundo gol também. Então ele acaba sendo o cara que faz a diferença. Eu achei que eu já ia usar mais uma referência bélica, tá vendo? Falei do Renato, já evita isso. Virar faca, essas coisas, não. Mas eu achei que o Fortaleza... Você acha que espetou a faca e só faltou virar? Porque eu acho que assim, no segundo tempo, por mais que a chuva tivesse complicando também o nível do gramado, e claro que isso prejudica mais o Fortaleza, a gente fala, faltou o Fortaleza matar o jogo porque perdeu 2 chances em contra-ataques. Mas eu acho que como postura, talvez a gente pudesse ter imaginado um Fortaleza voltando para fazer o terceiro, porque aí, se a gente está falando, eu acho que o tom de todo mundo, né, do Elton, do Birner, do Renato, é muito parecido, é aquela coisa de Fortaleza está muito próximo do título, mas não dá para descartar
né, um 2-0 com todo o clima, com toda a torcida no jogo de volta. Claro que não é o normal de acontecer, mas não dá para descartar. 3-0 acho que você descartaria. Eu acho que nenhum de nós acreditaria na possibilidade do CRB, com essa diferença técnica, fazer 3 no segundo jogo. Então, ainda que, enfim, o Fortaleza tenha cumprido aquilo que se esperava dele, tenha vencido como todo mundo imaginava, eu achei que por ter feito 2-0 ainda no primeiro tempo, a parada fosse estar completamente resolvida no final do jogo. Não está completamente resolvida. Acho que temos uma final no domingo para ser disputada, o futebol tem que ser respeitado. Até porque é na casa do CRB, né? Sabe como isso pode fazer diferença? Mas o adversário continua sendo o mesmo, Calçade. É o finalista da Sul-Americana. É isso aí. Não é? É o time que está indo bem no Brasileiro agora, se recuperando no Brasileiro também, venceu o Atlético Paranaense. Boca e Fortaleza empata na Argentina. Acostumado com jogos grandes. Passou, está nas oitavas de final. Tem uma diferença muito grande de casca, de patamar, de trabalho, de longevidade de treinador. Só que o CRB eliminou, boa noite a todos, eliminou o grande problema. Não, e também passou pelo Ceará. Também passou pelo Ceará. Que é o problema do Fortaleza. Assim. Então, ele tirou 2 problemas do caminho do Fortaleza. Se fosse Ceará e Fortaleza, talvez não fosse esse conforto aqui. Não. Mas o CRB fez o serviço antes. Nem o Bahia. Eu vejo que, assim, 3 tirava o... Se fosse o terceiro, se tivesse ocorrido o terceiro gol, e o jogo produziu essa possibilidade, a semana do Daniel Paulista até o domingo estava complicada. Você tem que ter um discurso que não começa a colar mais. Com 2, ele vai focar no primeiro gol. Tem que fazer o primeiro gol, fazer o primeiro gol. Não vamos pensar no primeiro gol. Primeiro gol, você já segura um pouco mais o grupo. Com 3, o cara vai para casa e fala, pô, legal, mas tá difícil, faz o primeiro, aí precisa do segundo. Sim. Então, a conversa muda. O que faltou para mim ao Fortaleza foi acabar bem a jogada. Né? Fez um gol aos 40 e um gol aos 48 no primeiro tempo. Antes tinha produzido para fazer. Porque assim, não havia dificuldade para entrar na área do CRB. Não é que a área estava blindada e ele conseguiu entrar e fez o gol. A área era um portão escancarado e várias jogadas ocorreram até a primeira bela jogada. Depois teve a segunda, o segundo gol, 2-0. Ali o Fortaleza acabou bem aquilo que estava produzindo. Porque chegar na área não era dificuldade. E depois do segundo tempo, aí... característica do jogo, né? Com a chuva, mas com a saída do CRB, contra-ataque, chances diante do goleiro e gol perdido. Mas normal, eu acho que o Fortaleza fez aquilo que se esperava numa final, não é também para chegar e falar, deveria ter a diferença de 4. Não, o resultado é ótimo. O resultado é ótimo. O discurso do Daniel Paulista que você falou, Calçade, eu acho que ele existe até pelo que foi o segundo tempo. Exato. Ele pega o segundo tempo, o recorte do segundo tempo, leva isso para os jogadores dele e fala, olha, se a gente faz um segundo tempo como que a gente fez contra o Fortaleza e jogando em casa, com o apoio da nossa torcida, é o que diz Calçade, um gol... Você imagina o que vira, né? O clima, o estádio. Então, assim, eu acho que a gente ainda tem uma disputa aí. Ela é maravilhosa a vantagem, mas não é que acabou, tá? É maravilhosa, mas sim. Faz o terceiro, todo esse peso vem para o jogo, para o CRB. É um 2-1 em função do primeiro jogo terminar 2-0. Faz 1-0 lá, tem outra partida. Até para os jogadores do Fortaleza. Mas todo mundo nessa mesa tivesse que apostar antes do jogo, é óbvio que o futebol surpreende, apostaria numa vitória do Fortaleza antes de uma vitória do CRB. Claro. Eu tenho muita curiosidade até em termos estratégicos, como que o Vojvoda vai para esse jogo na questão do... pensando nisso. Que postura que ele vai levar. Porque tem me chamado muito a atenção, e isso é bem legal até para a gente falar do trabalho dele. As entrevistas pós-jogo dos jogadores... sempre tem um aspecto tático que aconteceu no jogo, que os jogadores pontuam, que foi trabalhado estrategicamente para... Por exemplo, contra o Sport, o Moisés disse, o Sport jogou contra o Atlético pressionando mais alto e a gente sabia que ia ter espaço nas costas da linha defensiva, principalmente do lado direito da defesa do Sport, que é onde joga o Pedro, que é um menino lateral quase ponta. O Moisés ressalta isso claramente... depois do jogo. O Tinga fala a mesma coisa. Se a gente trocasse a bola de lado rápido, a gente ia achar espaço. O Vojvoda mostrou vídeo pra gente disso. Hoje, de novo, no intervalo, o Moisés falou:
O jogo estava duro porque a gente sabia que eles marcariam individualmente, mas que conforme o tempo ia passando, esses encaixes vão soltando e a gente tinha que se movimentar para gerar desequilíbrio. Então, assim, olha o tamanho do trabalho, olha como os jogadores eles estão indo para campo e não só entrando por aqui e saindo por aqui. Os caras, eles vão para campo entendendo que a leitura do seu treinador e confiam nisso. E depois eles vêm com um discurso. Então, Então tá aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil, todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos. Estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí a vitória do Fortaleza 2-0 em cima do CRB. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.